Nesse mês de dezembro, nós vamos estar ressaltando, falando sobre o nascimento de Jesus e o motivo que o trouxe até aqui. Nós vamos tentar extrair o máximo daquilo que a Bíblia nos deixou dentro dessa cronologia, dessa história, dentro também de alguns fatos históricos de extrema importância para que possamos ter uma ideia exata de como foi esse ocorrido, em qual espaço do tempo que isso aconteceu, apesar da nossa tradição natalina, que é propagada, divulgada e vista nesse mês de dezembro. Para início de conversa, eu quero ser bem claro com os irmãos dentro do seguinte: dificilmente o Senhor Jesus ele teria nascido no dia 25 de dezembro. E nós vamos entender por que na medida que a mensagem ela for desenvolvida. Por que seria isso? Primeiro, acontece o anúncio, chegou o tempo. Deus, ele tem um tempo para a realização de todas as suas promessas. E nós já devíamos ter experiência dentro desse sentido. Ele traz uma rota e ele tem um momento que ele vê por bem realizar aquilo. E em meio a isso tudo, Isabel recebe a visita de um anjo, assim como seu esposo Zacarias, que era sacerdote na época. Fala sobre também o menino que iria nascer, era um casal já idoso, e Isabel, ela era estéril. E o que acontece? Esse menino, ele é parente direto de Jesus, seria a finalização do ciclo dos profetas, da forma que Deus estava agindo até ali. Logo mais, em seguida, ele seria o preparador de caminho, aquele que deixaria todo o cenário a par, para que todos pudessem identificar quando o Messias viesse. É nesse curtíssimo espaço aí que começa Deus movimentar já essa sua dinâmica em respeito do Messias. Logo mais em seguida, esse mesmo anjo que é Gabriel, que é aquele que anuncia, anjos vem de evangelista, propagador de mensagem, vai também até uma jovem chamada Maria, que estava prometida a José, e diz que ela seria a mãe do Salvador. Era uma jovem virgem que, na noite de núpcia, quando ela se aliançasse dentro do matrimônio com o seu noivo, aí sim estaria consumado o casamento, mas até então vem essa intervenção da parte de Deus, dizendo que ela engravidaria. Ela até expõe essa questão, assusta um pouco, dizendo que ela não conhecia homem intimamente. E aí o anjo diz que aquilo que ela receberia no seu ventre, melhor dizendo, aquele, seria uma obra gerada do Espírito Santo, seria através do poder do Espírito Santo. Maria simplesmente, ela diz: eis-me aqui, está a tua serva, faça como tu queres. Ela se propõe a obedecer, diferente de Zacarias, que desconfia e fica mudo, e depois ele se retrata, e João, que é conhecido mais na frente como João Batista, vem e ele aí é redimido diante do Senhor. Entre meio a esse momento, eu estou linkando aqui para vocês, é porque aí nós já vamos entrar dentro do contexto de como a vida da jovem Maria, que provavelmente tinha mais ou menos em faixa de 3 a 16 anos, por aí,
seria maior de idade hoje dentro do nosso conceito penal, mas estava prometida a esse rapaz, que era José, que tinha ali mais ou menos na faixa dos seus 20 anos. O casamento era arranjado dentro do judaísmo, não muito diferente do que muito aconteceu no nosso meio aí há alguns anos atrás, 100 anos, 50 anos atrás, tinha um caso assim. Mas, diante dessa situação, José, ele acredita que foi traído. Essa é a questão que nós vamos entender na hora que for de fato fazer a leitura do texto. Ele pensa que Maria havia adulterado. A palavra justo quer dizer que era o cumpridor da lei. Por mais que eles tinham a bonificação já dentro do Império Romano, que é quem estava propagando no momento até dentro das terras judaicas, Maria corria um grande risco de vida, não só de a sua imagem ser exposta, ela ser envergonhada, entre aspas, dentro de um pecado que ela teria cometido, que não foi o caso, mas ela poderia ser apedrejada. José, agindo de misericórdia e bondade, é por isso que ele pensa em deixar Maria em segredo, para que esse ocorrido não pudesse acontecer, chegar a público e ela ter esse triste fim. É mais ou menos por aí. Por quê? Por mais que eles não haviam feito essa aliança, por mais que o casamento não tivesse sido consumado, havia esse compromisso de um para com o outro. Eles não poderiam trair um outro. É tipo nós e Deus. Em qual sentido? Nós somos a noiva de Cristo. Nós sabemos que nós vamos entrar na noite de núpcias quando o dia chegar, como as Escrituras dizem, principalmente lá no livro de Apocalipse. Mas até então o que acontece? Nós não podemos trair o Senhor, temos um compromisso com Ele. Estamos aguardando ansiosamente para esse momento chegar, porque nós o amamos e entregamos o nosso coração para Ele. E era dentro desse sentido que o casamento funcionava. Era mais ou menos assim que eram os compromissos, alguns anos atrás. Uma pessoa ela poderia até viajar e a outra ficar esperando que ali ambos eram fiéis. Era a promessa do negócio. Mas o mesmo anjo que falou a Isabel, que falou a Zacarias, que falou a Maria, é o mesmo que vai falar com José. Por quê? Aquilo que Deus faz é para abençoar a família, nunca para destruí-la. E por mais que as coisas parecem assim não ter cabimento, ou nós não entendemos a princípio, no final Deus ele vai estar concluindo, Ele vai estar nos falando, Ele vai estar nos dizendo sobre aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. Então essa é a questão. Jesus ele era o Salvador que viria para salvar o seu povo. Não só a nação judaica, hoje, assim chamada, mas toda a humanidade. Então, desde que o pecado entrou no mundo como uma noite escura, fazendo parte do nosso ser, a pergunta é: nós somos fiéis a Deus? Não, infelizmente, nessa vida. Somos diferentes do Senhor, que mantém o seu compromisso. Tudo que vem acontecendo até aqui, até a hora chegada do momento do Messias, é Deus mantendo a sua parte do tratado, do seu compromisso com o seu povo, cumprindo com cada promessa que Ele havia feito. E a principal delas, que os judeus esperavam e aguardavam, ansiosos, é que viria sim o Salvador. Seria do povo judeu que sairia o rei prometido, o escolhido, o ungido, o profeta fiel da parte do Senhor, o servo
aquele que cresceria como um rebento da linhagem de Jessé, cujo o reinado de Davi seria perpetuado. Estava chegando o momento, a hora estava correndo, Jesus estava indo. E dos versículos 18 ao 21, o nascimento de Jesus Cristo foi obra do Espírito Santo. Tudo isso aqui não foi uma questão de casualidade humana, mas foi Deus conduzindo todo o cenário, usando todas essas pessoas sem exceção, momentos e pontos oportunos, para que através do Espírito Santo, mediante ao ventre desta jovem, o Filho de Deus fosse gerado. Na família de José o carpinteiro, prometido para Maria, dali viria o Salvador. Versículos 18 ao 21. O nascimento de Jesus Cristo está aqui, o subtítulo na minha Bíblia. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ele a achou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo, não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu em sonho. Disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito bem. O nome de Jesus significa o mesmo que Oséias. Deus é o Salvador. Ou Josué, que quer dizer Yahweh salva. Yahvé é o Salvador. Era o nome que deveria ser colocado no menino. Nós temos essas informações que são compartilhadas pelos sinóticos, que estão paralelizados nos evangelhos que são de Lucas e de Marcos, fazendo alusão a essa história. Mas especificamente no evangelho de Lucas, nós temos a parte romana. Os judeus que estavam em todas as regiões em volta ali de Jerusalém, eles deveriam vir, possivelmente, uma vez no ano, para o dia do alistamento, ou dia da cidadania. Eram essas províncias que foram conquistadas por Roma, e eles deveriam vir para darem o seu nome. Isso acontece, inclusive, até no nosso meio, para haver a contagem de cidadãos romanos. Mas o que Deus ele tem com esse assunto dentro agora do cunho civil? O que o nascimento de Jesus tem a ver com essa questão histórica que Lucas ele ressalta no capítulo 2 do seu Evangelho, versículos 14 ao 7? Por que eles se deslocam de um lado e vão para Belém? Belém era conhecida como a cidade do pão. Uma das promessas que as escrituras tinham, que era de lá que a estrela salvadora brilharia. O Senhor nasceria ali, na cidade do rei Davi.
Belém, entre as outras cidades judaicas, ela era menor e a mais humilde, mas ela foi quem recebeu o pão da vida. E é claro, temos a questão do ocorrido, onde que não se achou estalagem para o casal. Por que seria? E aí a palavra fala que eles foram para uma estribaria. E Jesus, ele nasceu em uma manjedoura, um coxo de animal, comer ou beber água. Provavelmente é por causa de todo esse movimento da Pax Romana, é que eles devem ter chegado. Maria com a sua gestação, já no final da sua gravidez, eles locomovendo devagar. É normal de essas viagens acontecerem em cima de um jumento, toda aquela dificuldade, e é provável que foi por isso que eles não encontraram estalagem adequada para que eles pudessem repousar naquela hora. Mas o propósito de Deus dentro de toda essa situação era para que a estrela de Davi brilhasse em Belém, para que em Belém do céu pudesse vir o pão da vida. Dentro deste mês tão concorrido e promocional, diante de compras, viagens, distrações, festas, momentos de encontros familiares, ceias e tudo mais, nós não podemos esquecer que o real motivo que trouxe Jesus ao mundo foi para que ele pudesse nos salvar dos nossos pecados. Lembrando, não esqueci, provavelmente Jesus nasceu em torno do mês de março. Quero só adiantar um pouco, porque depois nós vamos ver esses magos indo até Jesus e o presenteando, e eles vão sendo conduzidos por uma estrela. Dificilmente eles poderiam enxergar o céu se fosse o mês de dezembro, porque é o mês de quê? Por que está chovendo? Do inverno. Poderia estar até levando, dependendo da região, como se ressalta no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, onde que ele faz até a comparação, falando sobre o sangue de Jesus, dentro da metáfora, que é: se os nossos pecados forem tão vermelhos como a escarlate, o sangue desse menino é capaz de nos purificar e nos deixar brancos como a alva. Por isso, irmãos, tudo isso está acontecendo para a palavra de Deus se cumprir, o Espírito Santo falar ao nosso coração que esse menino veio para nos salvar dos nossos pecados. E o que nós estamos vendo? Maria obedecendo, José obedecendo, logo após eles entenderem o que significa a gestação, o nascimento desse menino. Nosso Deus, irmãos, Ele tem um plano para a família. Ele quer abençoar a família. O Deus que falou com Maria é o Deus que também fala com José. É o Senhor que agora, a partir desse momento, Ele vai estar dando direção ao pai do menino, para que ele pudesse estar conduzindo a família que continha o Filho de Deus. Deus, Ele tem um plano para o pai e para a mãe. É por isso que nenhum deles estão confundidos dentro dessa questão, onde a Escritura termina o primeiro momento dizendo: Ele salvará a todos nós da condenação. Quando nós conhecemos a Jesus, nós percebemos que Ele
estava mudando a vida dessa família. Jesus já estava mudando a rotina deste casal. Jesus ele quer mudar todo o seu coração, todo o seu ambiente. O nascimento de Jesus Cristo foi para nos redimir de todos os nossos erros. Versículos 22 ao 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta Isaías: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, que o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando o som do Zé, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu o sono dele. Mas não a conheceu intimamente enquanto ela não deu à luz ao filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Jesus, nome doce, nome poderoso, nome sobre todo nome. Neste momento, Mateus, ele relata no acontecimento certo detalhe que Lucas não fez. Por quê? A ótica de Mateus é primeiramente para o seu povo. Ele está falando sobre as promessas do seu povo. Ele escreve esse evangelho. Os seus primeiros interessados são o povo judeu. Então ele tinha que trazer o máximo possível da história judaica e lembrar das promessas que Deus havia feito, para que eles pudessem correlacionar todos esses acontecimentos. Tanto que ele aqui diz: como o profeta Isaías havia proferido, a virgem dará luz a um menino, e seu nome será Emanuel, que significa Deus forte, príncipe da paz, conselheiro, Deus conosco. Jesus é a encarnação do próprio Deus na terra. Nós devemos não perder esse principal motivo do que trouxe Jesus ao mundo, para que viesse se cumprir as Escrituras. Logo após despertar do sono, José não optou duas vezes em obedecer ao Senhor. E tudo isso acontecendo mediante ao nascimento de Jesus. Todas as vezes que nós sabemos sobre as Escrituras e o porquê que as promessas se cumprem, ao entendermos o que Deus tem para nós, não devemos hesitar em obedecer. Deus jamais abandonaria o seu povo. Deus jamais deixaria que faltasse essa principal, a maior entre todas as promessas. Deus jamais nos abandonará. Deus jamais nos deixará. Ele sempre estará conosco. Ele é um Pai presente. Ele é esse conselheiro a nos auxiliar em todo o tempo. Ele é essa mão forte e poderosa a nos conduzir e a clarear o nosso caminho, uma vez dada a luz da salvação. Esse é Jesus. Esse é Emanuel. O que é verdade é que Deus, sim, Ele cumpre com tudo que diz, tudo acontece dentro do tempo de Deus. Suas promessas não falham. Não vai ser diferente na sua vida. Não se preocupe. Não se preocupe. Simplesmente agradeça ao Senhor. E lembre-se que Ele está sempre conosco.
O próprio Jesus diz: eis que estou convosco em todo o tempo, em qualquer momento. Ao fazermos essa exibição sobre o nascimento de Jesus, é claro que o nosso coração palpita de alegria e o nosso sentimento é de gratidão. Ele veio, ele foi gerado, aconteceu, como Deus havia nos prometido. Hoje estamos aqui. O nascimento de Jesus foi para nos despertar. Como a estrela que clareia o céu escuro e nos chama a atenção, é o que está acontecendo. O nascimento de Jesus é Deus nos dando a oportunidade de sermos salvos. Qual é a máxima? A máxima é não temer. Porque sim, nós somos pecadores, ficamos assombrados diante de Deus, sabemos que a condenação da parte dele é justa, mas aí nós não devemos temer, porque Jesus veio como uma resposta de paz, ele é o príncipe da paz. Jesus é o Shalom, ele é a resposta de Deus, dizendo: eu quero fazer paz, eu quero declarar paz com vocês, homens de boa vontade, pessoas de bem. Não há o que temer. Foi o que José, ele entendeu, ele não temeu, ele tomou Maria e a criança e falou: eu faço parte desse movimento dínamo de Deus, eu não vou ficar de fora. O Senhor nos concedeu Jesus através de Maria. Ele vai ficar sendo conhecido como o filho do carpinteiro. Ele é dado a nós para sermos perdoados. Tudo que o Senhor tem feito tem mudado a nossa vida. E tudo isso através de Jesus. Ele é o meio. Preste bem atenção nisso. Às vezes, principalmente nessas épocas comemorativas de final de ano, há muitas exibições. As pessoas querem ser glamourosas dentro desse sentido, exibicionistas. Mas Jesus nos mostra o contrário, o nosso Senhor. Jesus, ele é colocado numa manjedoura. A grosso modo, é algo, um recipiente para animais comerem ou beberem. Por mais que esse objeto possa ser bem feito ou não, as pessoas não vão colocar ali uma joia, um objeto de valor, algo dentro desse sentido. Uma criança recém-nascida, onde que um animal bom e tal, um pensamento que não passaria em primeiro momento na nossa cabeça. Mas o maior tesouro que o céu tem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que abriu mão da sua glória, é colocado ali. Esse coxo, irmãos, é a nossa referência. É o melhor exemplo que nós podemos tirar dessa história para dizer assim: onde eu me encaixo nisso? É aí. Jesus é colocado dentro do nosso coração. O que existe é o eterno, aquilo que é de maior valor, e ele é colocado em nós, em algo que é descabível em comparação a ele. É essa palavra que enche a nossa vida de graça, de formosura, de honra, porque tudo isso são méritos da parte do Senhor que brilha em nós, através da estrela de Davi, a estrela da
Jesus Cristo, que venceria o pecado por nossa causa. Ele desceu do céu para ser colocado em uma manjedoura, pendurado numa cruz, foi levado para o túmulo, exaltado gloriosamente está no seu trono de graça, porque ele venceu a morte e o pecado.